Tudo bem, pessoal? Queria agradecer aí, primeiro, ao DJ Eric por ter mandado essa pergunta e por essa oportunidade aqui de falar com vocês. Ele mandou uma questão sobre a diferença entre as cenas musicais, estilos musicais e uma terceira coisa, que são as subculturas. Realmente essa é uma questão que desde o tempo da internet de escada, em fóruns, geram discussões imensas que acabam andando em círculos. Por quê? Porque, como em qualquer discussão em que você não define os termos que você vai usar antes de começar a conversar, você vai acabar entrando num beco sem saída ou num círculo vicioso e brigando e xingando a mãe do outro no final sem saber por quê. Pois é, mas como sair dessa? Tem que definir uma coisa, o significado de cada palavra. Por exemplo, estilos musicais. Estilos musicais são os estilos em si, abstratos, ou seja, reggae, valsa, rock, synth, rumba, hip hop e por aí vai. Tá? Cenas musicais são o quê? São outra coisa. Um estilo desses pode ter uma cena específica em um lugar ou um país, ou até mundial de repente, mas que não seja necessariamente vinculada a uma subcultura. Nós temos, por exemplo, uma cena country histórica forte em Nashville, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, você tem cenas globais de eletrônico, algumas ligadas a uma subcultura ou outra. Uma cena local, por exemplo, de rock, pode estar vinculada a vários estilos diferentes, não necessariamente a uma subcultura, certo? Então, são questões diferentes. Você já viu lá antes qual que significava estilo musical e agora que são cenas. Cenas, em geral, são uma delimitação geográfica, né? Implica um grupo de artistas fazendo alguma coisa, por exemplo, né? Agora, subcultura é uma outra coisa. Subcultura não se limita apenas à questão musical. Vamos lembrar como eram as culturas antigamente? Ajuda a entender o que significa subcultura, né? Muito tempo atrás, pela cultura grega ou otomana ou qualquer outra antiga, ela era integrada. Você tinha aí música, todas as artes, economia, agricultura, vida social, todas as coisas mais integradas. Então ela tinha uma cultura. Ela era uma cultura. Ela não tinha uma cultura, ela era uma cultura. Não é como hoje que a gente divide cultura como algo separado de outras partes, algo que você adquire, ou até produtos, né? Mas a subcultura é, então, esse sistema integrado em que música, um estilo de música, ou mais de uma literatura, um sistema de visuais, um estilo de cinema, algum elemento literário, tipos de dança específicos são articulados em um sistema cultural que produz um significado e uma visão de mundo específica, ou como a gente diz, um discurso sobre o mundo, uma interpretação do mundo. É uma visão do mundo através do qual vemos o mundo e nos vemos nesse mundo. Assim a gente diz, eu sou X ou Y porque eu tenho essa visão de mundo, certo? Então, essa é uma diferença. As subculturas são sistemas que têm a música como um elemento. E aí a relação das subculturas ao longo da história, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a relação dessas subculturas todas diferentes com a música é diferente em cada caso. Não tem um tipo de relação só. Por exemplo, algumas subculturas posteriores à Segunda Guerra Mundial, como por exemplo Stads, eles eram o que se chamava de dancehall culture, ou o que chamaríamos hoje de dance floor culture, porque era uma cena inglesa que importava música norte-americana, né? E era muito focada nas festas de final de semana em que as pessoas tinham um visual específico, eduardiano, né? No sentido atualizado, né?
e saíam para dançar e se acabar. No final de semana tinha uma vida coletiva e social, certo? Aí é o caso de uma subcultura que se apropriou de um estilo musical pré-existente. Outras subculturas se apropriam de vários estilos pré-existentes. Um exemplo bom, por exemplo, é a subcultura hippie. Não existe um estilo de música hippie, mas existem vários estilos de músicas que os hippies fazem, usando para veicular a sua visão de mundo, certo? Você reconhece até a música hippie porque tem um jeitão, umas propostas, né? Em termos de letra e arranjos, né? Mas não há um estilo musical específico hippie. Por outro lado, algumas subculturas posteriores, elas até têm um nome igual ao de um estilo musical, porque são muito focadas nesses estilos, né? Por exemplo, tem aí a subcultura hip hop, ou a subcultura punk, ou as diversas vertentes do metal, né? Que são especificamente, por isso, confundidas com o estilo musical. Especialmente nessas subculturas em que a subcultura tem o mesmo nome de um estilo musical, ajuda a criar essa confusão entre o que? Entre estilo musical e subcultura. Mas mesmo nesses casos, a subcultura não se limita ao estilo musical, certo? Que mais? E é isso, há várias relações. Há subculturas que começaram sem ter uma base musical. Dois exemplos podem ser o quê? Os beatniks e, mais recentes, os steampunks. Os beatniks depois acabaram incorporando vários estilos musicais, mas não tem o estilo musical beatnik, né? Tem até o beat rock, mas é rock. Mas partiram do quê? De uma ideia filosófica que gerou uma boemia noturna, artística, com uma série de ideias e visuais específicos, etc. Conjunto subcultural completo. Por outro lado, mais recentemente, o pessoal do steampunk começou como uma literatura. Surgiu uma geração de apreciadores dessa literatura e começaram a desenvolver cosplays visuais influenciados nessa literatura, entre outras obras artísticas. E, posteriormente, tem surgido algumas bandas inspiradas na temática post-punk que fazem uma música, na temática steampunk, que, inspiradas nessa literatura, fazem música de diversos estilos diferentes, com temática steampunk, e as bandas acabam fazendo o visual steampunk também. Como eu disse, subculturas como a hippie, elas absorveram vários estilos musicais, né? Também, casos como a subcultura gótica se aproximam desse modelo, dessa estrutura da hippie, em que uma subcultura ela vai agregando vários estilos musicais que são, às vezes, e muitas vezes, compartilhados com outros grupos, né? Por exemplo, você tem uma tradição na subcultura gótica, desde os anos 80, de música IBM, synth, além de post-punk, death rock, dark wave, música celta, ethereal, experimental, né? Wave, como dizem posteriormente, outros estilos, né? E essas bandas, esses estilos musicais são muitas vezes compartilhados com outras cenas, né? Por exemplo, muito do post-punk é compartilhado com a cena indie, né? Muito do eletrônico é compartilhado com as cenas Rivet ou outras, certo? Então você tem aí um compartilhamento, né, de estilos que foram apropriados, certo? Então tem que ter em mente que a relação das subculturas com os estilos musicais varia em cada caso, né? Cada subcultura vai ter uma forma específica de relação com um ou mais estilos musicais, certo? É isso aí, espero ter ajudado nessa diferenciação entre essas três coisas que são estilos musicais, cenas musicais e subculturas, né? Subculturas são um sistema maior que inclui vários elementos culturais, né? Moda, dança, música, poesia, literatura, cinema, etc. E
através da conjunção desses elementos, que não são originais, são absorvidos de outros sistemas culturais e ressignificados, certo? Dando outro significado nesse sistema novo. É gerado um significado, uma visão de mundo específica. No nosso caso, dos góticos, a visão com um discurso de representação similar ao que encontramos também na literatura gótica, certo? Em outras subculturas, vão formar sistemas diferentes, com representações e apontando para significados e discursos e visões de mundo diferentes, né? Tá bom? Cada subcultura, então, aponta para uma visão de mundo e representação de mundo e discursos e significados diversos, tá? É isso aí. Nesse aspecto, podemos dizer que as subculturas são movimentos políticos num sentido mais amplo da palavra política, não no sentido limitado que a gente costuma usar no cotidiano relativo a apenas os partidos políticos, né? O conceito de política é muito maior do que a política partidária, né? O ser humano, como já foi dito, é um zoom político, um animal político, isso já foi definido na antiguidade, quase todo comportamento humano é estético e político, certo? Mas isso é um assunto para falar mais em outro vídeo. Esse vídeo já foi muito longe, quase 12 minutos, então é hora de parar por aqui e falamos mais de outro assunto outro dia, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos por ouvir, se aguentaram essa chatice até aqui, e obrigado pelo convite para falar desse assunto, tá bom? Um grande abraço para todos e, por favor, sejam mais inclusivos e tenham paciência com a diversidade, tá bom? Grande abraço.